7 dias, no quarto trancado Ana, 28 anos, cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes teimosos, dirigia por uma estrada rural sob chuva noturna. No rádio, entre chiados, uma notícia sobre mais um desaparecimento na velha mansão abandonada. Ela riu sozinha. Para ela, era apenas lenda urbana e uma chance perfeita de provar que tudo não passava de boato e ainda ganhar R$100.000. Criadora de conteúdo de terror, aceitara o desafio que viralizara. Passar 7 dias trancada em um quarto da chamada Mansão dos Esquecidos. O casarão erguia-se decadente, com torres tortas e janelas quebradas. Ao chegar, subiu a escada em espiral, percorreu o corredor e encontrou, no fim, a porta de madeira pesada, com fechadura antiga. Dentro havia o essencial: cama velha, mesa, cadeira, uma janela gradeada e um banheiro minúsculo. Sobre a mesa, água, e enlatados para uma semana, além de um bilhete. Feche a porta, ela se trancará automaticamente. Sobreviva 7 dias, boa sorte. Ela respirou fundo, empurrou a porta e ouviu o clique do mecanismo. Trancada. O primeiro arrepio não veio. Do frio, primeiro dia acordou no chão sem saber por quanto tempo havia dormido. A luz pálida filtrava-se pelas grades. Testou a maçaneta. Nada de ceder. Bateu, chamou, silenciou. Explorando o quarto, encontrou sob a cama um diário empoeirado, de páginas amareladas e letra trêmula. Dia 1. Cheguei achando que era brincadeira. A porta se trancou. Ouvi risos do lado de fora, mas ninguém veio. As páginas seguintes, porém, estavam em branco. O dia avançou devagar, com o ranger do piso e o papel de parede floral se desfazendo ao toque. Ao cair da noite, o silêncio ficou denso, como se abafasse o mundo. Um arranhão leve na porta fez seu coração disparar. Aproximou-se, ouviu o nada. Tentou rir da própria tensão. Mais tarde, já deitada, vieram passos vagos pelo corredor. E, enfim, um sussurro que a fez gelar. Ana, depois outro. Fique! Ela apagou a luz e se escondeu sob as cobertas. Dormiu aos arrancos, atravessada por sonhos de paredes que se fechavam e vozes que conheciam seu nome. Segundo dia, as olheiras pesavam. O diário agora exibiu nova escrita que ela jurava não estar ali. Dia 2. As sombras dançam nas paredes. Elas têm olhos. Trecho nenhum era seu, e a caligrafia desconhecida. Uma sombra pareceu engrossar no canto do quarto e se desfazer quando ela piscou. O calor abafado tornou-se quase febre. O ar cheirava a mofo úmido. Ao raspar o papel de parede, encontrou marcas de unhas cravadas no reboco, como de alguém que tentara cavar a saída. À noite, a lâmpada vacilou. As sombras alongadas escorriam pelas quinas e formaram por um instante a silhueta de uma mão. O som dos sussurros cresceu, trazendo risos baixos e o convite insistente. Junte-se a nós. Ela tapou os ouvidos, mas as vozes pareciam brotar. De dentro, terceiro dia, as vozes falaram de pecados, não apenas os dela, os de todos, mas insistiam nos dela. Mencionaram uma mentira antiga, uma traição profissional, e então cravaram a lâmina onde mais doía. O acidente. Um relâmpago de memória. Ela ao volante. Álcool no sangue. Um farol. O impacto. A fuga. Ninguém viu, dissera a si mesma. Na época, as vozes, porém, afirmaram o irreparável. Havia uma criança no outro carro. Tentou quebrar a janela com a cadeira, o vidro rachou, as grades nem se moveram. Cortou o dedo, viu o sangue e de repente percebeu que a mancha no chão parecia formar palavras. A culpa te trouxe. No espelho embaçado do banheiro, o próprio rosto devolveu-lhe uma versão distorcida, um traço monstruoso nos cantos da boca. Ao entardecer, um toque gelado correu pela sua panturrilha no escuro. Não havia ninguém ali, mas a pele ficou marcada. Quarto.
Geostoques voltaram, insistentes, como dedos finos experimentando os limites do seu corpo. Primeiro um arrepio na nuca, depois o puxão no cabelo. Em seguida, unhas comprimindo o braço. O quarto parecia apodrecer ao redor. Paredes úmidas, cheiro de ferro e de coisa podre, uma trilha vermelha insinuando-se por uma rachadura. Quando tentou se esconder sob a cama, algo se esgueirou junto dela, respirando baixo. Surgiram marcas, novas na pele ao amanhecer, como se tivesse lutado com mãos invisíveis a noite inteira. As vozes revezavam acusações. Ladra, mentirosa, assassina, até que ela, num instante de exaustão, sussurrou um pedido de perdão ao vazio. Quinto dia, as visões ganharam corpo. Rostos torcidos, olhos vazios, bocas costuradas. Um homem magro, de jaleco antigo e bisturi entre os dedos, apresentou-se sem cerimônia. Dr. Elias Crow. Falava de cura e tratamentos, e ao seu comando o quarto parecia se entortar. O chão inclinar, as portas brotar e desaparecer como um labirinto insano. A pele da casa pendia como tecido rasgado, e a criança do acidente surgiu entre as sombras, chorando um pranto espesso. Os cheiros se multiplicaram. Enxofre, carne, queimada, e a fome virou delírio. Ela mastigou o vazio como se fosse pão. Quando tentou reagir, quebrando o que encontrava, descobriu que nada ali obedecia às suas mãos. Sexto dia. A verdade não pediu licença, arrombou. A lembrança irrompeu inteira. Aquela mansão não lhe era estranha. Anos antes, num acesso de desespero e raiva, ela ferira alguém ali, um homem que a ameaçara, um encontro que nunca deveria ter acontecido. O corpo fora escondido. Depois, a mente selou a memória e construiu escapatórias. Talvez por isso o anúncio lhe parecera irresistível. Talvez não houvesse anúncio algum. As vozes insistiram. Lembre-se. E ela lembrou. Viu-se diante de um espelho que se estilhaçou em cacos, refletindo dezenas de versões suas, culpadas, arrogantes, apavoradas, indiferentes. Perguntou-se se não era uma paciente do próprio Dr. Crow em outra vida, se a casa não prendia almas culpadas à espera de um acerto. Sangrando, mas em pé, aceitou metade da sentença. Eu fiz. Sétimo dia, a fraqueza era quase doçura. Havia uma calma na beira do desmaio. Os sussurros, os toques e as visões retornaram todos ao mesmo tempo, como maré alta. A porta rangeu. Por um instante, pareceu aberta. Reuniu as últimas forças e correu, mas o quarto a puxou de volta, como se as paredes tivessem feito raízes dentro dela. A compreensão final chegou sem alarde. Morrera no primeiro dia. Talvez no momento do clique, talvez no primeiro desmaio no chão, talvez já trouxesse a morte pendurada aos ombros desde o acidente que negara por anos. A semana fora apenas o tempo que a culpa precisava para dizer seu nome em todas as vozes possíveis. A casa a conservou ali, como conserva todas, 7 dias que se repetem indefinidamente. Uma promessa de saída que, quando range, é só mais. Um modo de lembrá-la de ficar. E ela ficou, porque agora sabia por que tinha vindo. Porque às vezes o castigo é apenas reconhecer, e reconhecer é começar a arder.